Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos conversar sobre o livro Nós, do Zamyatin, pela editora Aleph. Esse livro aqui eu já tinha adquirido há um tempinho e em dezembro eu resolvi ler junto com o pessoal do Grande Desafio do Culto Booktuber. Se você não sabe o que é o Grande Desafio, eu vou deixar aí nos cards e também na descrição o link para o vídeo em que eu explico como é que funciona o Grande Desafio do Culto Booktuber. Embora em 2017, que foi quando eu li esse livro, funcionasse de um jeito diferente do que está funcionando agora em 2018. Esse livro tem mais ou menos 330 páginas, ele não é tão fininho assim, mas ele também não é tão grosso. Nós fizemos essa leitura em 10 dias, lendo 4 entradas por dia. Daqui a pouco eu explico como é que funciona isso daí de entradas. Então vamos lá, o que afinal de contas é esse livro Nós, que foi publicado pela editora Aleph recentemente? É uma distopia que se passa no futuro distante da gente, centenas de anos, e Nós nos conta sobre uma sociedade totalitária organizada em torno de um Estado único. Supostamente, o Estado único, esse governo, tem por objetivo a felicidade total de sua população. Mas, em nome dessa felicidade, o governo acaba tirando a liberdade em tudo. Na individualidade, na liberdade de expressão, no direito à vida, em diversos tipos de liberdades em que a gente conseguir pensar aqui. Parece uma história familiar? Você já leu alguma história desse tipo? Um Estado forte, totalitário, que tira a liberdade da população? Agora vem o dado que eu considero que torna o livro realmente especial, porque todo esse enredo a gente já viu. Esse livro Nós foi publicado pela primeira vez em 1924 nos Estados Unidos. Ou seja, ele foi publicado antes de todas as distopias que a gente conhece, inclusive as chamadas distopias clássicas, como 1984, do George Orwell, como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, como Laranja Mecânica, como Fahrenheit 451, e obviamente antes também dessa onda de distopias adolescentes, YAs, que surgiram no mercado há pouco tempo. Ou seja, esse livro deu origem a todas essas distopias que a gente ama. Esse livro foi inspiração para o Aldous Huxley e para o George Orwell, com certeza. Para vocês terem uma ideia, o Orwell resenhou esse livro em 1946. Não tem como o Nós não ter servido de inspiração para o George Orwell. Quer mais um dado legal? O autor, Yevgeny Zamyatin, era russo e essa obra foi censurada na União Soviética por ter sido considerada ideologicamente indesejável. Ou seja, um livro extremamente crítico do regime totalitário, no caso do regime stalinista, e é a fonte para todas as distopias que a gente conhece. Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre o enredo, os personagens, essa narrativa está dividida em 40 anotações, como se fossem 40 capítulos, que eu chamei de 40 entradas, porque parecem entradas de diário. São relativamente curtas, tem poucas páginas cada uma dessas entradas. Por isso que eu falei que a gente conseguia ler 4 entradas por dia, numa boa, sem estresse nenhum. E a narrativa é feita em primeira pessoa. O nome do narrador protagonista é D503. Porque, obviamente, como vocês podem ver, nessa sociedade as pessoas são reconhecidas ou são denominadas por números e não por nomes. É justamente a questão de tirar a individualidade da pessoa. Iniciamos o livro sabendo alguns detalhes sobre a sociedade. Por exemplo, que ela é tecnologicamente muito desenvolvida, que existe um ufanismo muito forte ali dentro, ou seja, um orgulho pátrio, ou um orgulho nacionalista, vamos dizer assim, que é construído e insuflado pelo Estado único, por esse governo totalitário. É uma sociedade também imperialista, e o Estado único e o seu comandante, o seu governante, chamado o benfeitor, estão convocando cidadãos, estão convocando números para escreverem, e agora eu cito o livro, página 16, tratados, poemas, manifestos, odes e outras obras sobre a beleza e a grandeza do Estado único. Essas obras que o Estado único está pedindo, obras de elogio à sociedade do Estado único, serão enviadas por uma sonda espacial, por uma espécie de nave espacial, para outros planetas. E o objetivo dessa nave e dessas obras é convencer os habitantes dos outros planetas a se submeterem ao Estado único. Primeiro numa tentativa pacífica, mas não descartando a possibilidade de obrigá-los a serem felizes, como ele diz aqui no livro, caso eles não se submetam a essa felicidade espontaneamente. É nesse sentido que o Estado único é imperialista, ele vai colonizar outros
planetas, basicamente. Pelo menos esse é o propósito inicial. Ao longo das outras entradas, a gente vai conhecendo mais profundamente o funcionamento, o mecanismo de funcionamento dessa sociedade. Não só de funcionamento, mas também os mecanismos de opressão. E aqui a gente vê praticamente todas as sementes das distopias que virão posteriormente. A guerra, a homogeneização da população, ou seja, uma coletivização tão forte que solapa as individualidades, o controle, a censura, todo esse tipo de coisa. Num determinado momento surge uma personagem mulher, que é a I-330, e ela é uma personagem fora dos padrões. E vai começar a intrigar o nosso narrador. Ela vai deixar o D-503 muito confuso. Porque antes dela, ele vive totalmente dentro do sistema. E ele é como que despertado por essa personagem a sair da sua zona de conforto. Ele começa a sonhar, por exemplo, sonho é considerado uma doença nessa sociedade. Mas ele começa a sonhar, ele começa a desobedecer algumas regras, que é inadmissível. Tem um trechinho, uma frasezinha que ele fala, que eu destaquei para vocês, está na página 88, que retrata muito bem o conflito que ele vai ter entre se manter na sua vida confortável de antes, na vida regrada, e se sentir puxado por essa vida mais perigosa, vamos dizer assim, porque é uma vida desconhecida. Uma vida mais intuitiva e menos racional. O trecho é esse. Mas sob esse vidro frio e sem ruído, algo rubro e desgrenhado sofria, silencioso e violento. Ou seja, como se existisse algo silencioso, violento, obscuro, por baixo de tudo e que estava ali só adormecido, esperando para sair desse vidro frio e silencioso que era a vida quadradinha que eles levavam aí na sociedade do Estado Único. A partir daí, coisas estranhas e misteriosas começam a acontecer e a vida do D-503 sai totalmente dos eixos. É isso, essa é a história básica do livro. Vamos aos pontos que mais me chamaram a atenção, agora mais a opinião particular minha. O título Nós é explicado no começo do livro e, ao meu ver, combina perfeitamente com o que o autor quer passar e com o propósito do Estado Único. O próprio D-503 tem uma outra frase que resume muito bem isso. Ele fala: apenas tentarei registrar aquilo que vejo, o que penso, ou mais exatamente o que nós pensamos. Ou seja, isso significa que nessa sociedade o pensamento não é individual, o pensamento é coletivo. Se você tiver um pensamento individual diferente do coletivo, você é uma ameaça, você é um subversivo ou algo assim. Ou seja, o próprio título já mostra a falta de individualidade e a falta de liberdade de pensamento. Não é só a liberdade de expressão, falta de liberdade de pensamento, que é um dos direitos mais fundamentais nessa sociedade. Outra coisa muito legal do livro é que ele fala o tempo todo em termos matemáticos, seja em álgebra, seja em geometria. As linhas retas representam a essência do Estado Único. Até na própria capa a gente consegue ver isso pela fonte que escolheram. E nesse sentido a Aleph deu uma bola dentro, assim, muito grande. No final do ano de 2017, saíram várias listas, né, de melhores do ano, livros melhores do ano e tal. E uma das que eu vi foram as capas mais bonitas lançadas aqui no Brasil, as edições mais bonitas. E teve um especialista que elegeu o Nós como uma das mais bonitas. Principalmente porque a fonte escolhida, né, a capa que eles escolheram, traduz muitíssimo bem o espírito do livro, do conteúdo do livro. E eu concordo plenamente. Então, uma das coisas que o nosso protagonista diz, ele fala assim, que é necessário dissolver a curva selvagem, corrigindo-a numa tangente, numa assíntota, numa reta. Então, tudo que é curva é considerado fora do padrão. O importante é tornar aquilo reto. A linha reta é considerada perfeita, dura, precisa, objetiva. Ele fala grande, divina, sábia. Então, todas as características boas são da retidão. A reta representa todo esse pensamento matemático da sociedade e quadradinho, né, que é o único tipo de pensamento desejável pelo Estado Único naquele momento. E é desejável porque é um tipo de pensamento padronizado e, portanto, previsível. Não vai sair do controle. E aí, gente, esse livro, enquanto eu estava lendo esse livro, me veio uma vontade absurda de ler O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. E eu sei que parece uma coisa meio estranha eu relacionar os dois, mas é que o Nietzsche começa nesse livro e faz em outros também, mas um grande contraste entre a arte grega antiga,
que para ele era o tipo de arte mais completo que existia, porque era uma arte que abarcava dois espíritos, ele assim chamava, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, sendo o espírito apolíneo o representante da claridade, da imagem, e por outro lado o espírito dionisíaco, do deus Dionísio, que representaria o lado mais intuitivo, o lado mais descontrolado da vida humana, vamos dizer assim. Ou seja, é como se Apolo fosse um deus controlado, o espírito apolíneo, que é o espírito das regras, está ali na tragédia grega, mas ao mesmo tempo esse tipo de arte conseguia trazer também o espírito dionisíaco, que é a orgia, o embebedar-se, a música, o incontrolável, o perigoso, o obscuro, tá tudo aí do lado dionisíaco. Na verdade, a grande oposição que o Nietzsche vai fazer não é entre apolíneo e dionisíaco, ele acha que os dois podem combinar bem, mas é entre apolíneo e dionisíaco, especialmente dionisíaco, e do outro lado o espírito socrático. O espírito socrático, para ele, é justamente o espírito de seguir regras cegamente, de viver só de maneira racional, esquecer a parte emocional da vida humana. E a filosofia toda do Nietzsche vai nessa linha de criticar a cultura ocidental, a filosofia ocidental, porque somente se valorizou o espírito socrático e se deixou de lado o dionisíaco, que também faz parte da vida humana, por mais desregrado, desordenado que ele possa parecer. Eu espero que a explicação não tenha ficado muito confusa, mas simplificando muito, é como se o ser humano tivesse o lado cerebral e também o lado emocional, o coração. O cérebro e o coração. Sendo o coração o dionisíaco e o cérebro a parte socrática. A partir desses conceitos, a gente consegue retomar o nós e pensar que a sociedade do Estado único privilegia grandemente o cérebro, ou seja, a parte socrática do pensamento humano, e oprime o dionisíaco, que é o cordial, que eu estou chamando aqui de cordial do coração, né? E para o Nietzsche, o controle lógico, apesar de ser importante, ele também é estéril. Portanto, o controle total é uma consequência inevitável do pensamento dessa sociedade do nós. Mas ele não é criativo, ele não é fértil, vamos dizer assim. Então, nessa sociedade, o tal do espírito socrático, essa coisa racional, puramente racional, não apenas é aceito, mas é tido e propagandeado como o único pensamento bom e belo. O dionisíaco é indesejável, esse daí deve ser cortado da sociedade completamente. Também daria para a gente puxar filosoficamente a escola de Frankfurt, a crítica que Adorno e Horkheimer fazem à tal da razão instrumental iluminista, em detrimento da razão crítica e reflexiva. O Adorno e o Horkheimer são grandes críticos do iluminismo, porque eles acham que o período iluminista, que eles chamam de esclarecimento, privilegiou somente a razão instrumental, ou seja, a razão voltada para a produção humana. Produção humana aqui não é a produção de humanos, claro, mas a razão instrumental é você utilizar a racionalidade humana apenas para produzir. E a grande crítica do Adorno e do Horkheimer é que esse tipo de razão sozinha é estéril, ou seja, ela produz, mas ela pode produzir qualquer coisa, inclusive coisas ruins para o ser humano. Em outras palavras, do que adianta uma razão que produz coisas, produz produtos, mas não pensa nas consequências dessa produção? É como se nós fôssemos cada vez mais racionais e cada vez menos humanos, porque não estamos usando a nossa racionalidade para nos humanizarmos ou para nos libertarmos, vamos dizer assim. Estamos ficando cada vez mais escravos da razão. Na visão desses dois filósofos da escola de Frankfurt, a razão técnica ou a razão instrumental pura nos escraviza. Eu espero que tenha dado para entender essas minhas elucubrações filosóficas, mas é que, gente, esse livro dá uma resumida muito boa em várias críticas do final do século XIX e começo do século XX, que a filosofia fez à própria filosofia. Eu achei que valeria a pena eu trazer aqui para o canal esse tipo de discussão, porque eu sei que o Nós já foi lido por muita gente, tem muita resenha por aí, mas eu acho que aqui eu gostaria de dar uma pequena diferenciada pela minha leitura, né? Como vocês sabem, eu sou professora de História e de Filosofia, então o meu olhar sempre vai para essa coisa da história da filosofia, eu não tenho como escapar disso. A minha crítica principal ao livro é
é a utilização da personagem I, aquela personagem feminina que eu falei pra vocês. Ela é interessante, a personagem, mas, no meu ver, ela não foi muito bem aproveitada. Ela só serve de escada, vamos dizer assim, ou de trampolim, para a transformação do protagonista. Sendo que ela podia ser a força motora ali de transformação da sociedade, né, como um todo. Pelo menos pelas suas características de personalidade. Mas o caminho que o autor escolheu não deu destaque a esse potencial que a personagem tinha. E outra coisa, o encantamento que o protagonista sente pela I é muito esquisito. É muito repentino e é muito absoluto. Assim, ele fica totalmente fascinado por ela do nada e resolve largar a vida que ele viveu a vida inteira. Largar não, né? Mas ele resolve começar a questionar a vida que ele viveu a vida inteira porque ele viu uma moça bonita na rua. Basicamente é isso. Embora ele também lute um pouquinho com isso. Quanto ao estilo de escrita, é bem objetivo, é bem direto, é um estilo de escrita prático, como o estilo de outros autores russos clássicos, pelo menos os que eu tive contato. E, gente, combina perfeitamente com a história que se conta. De uma sociedade pouco poética, de uma sociedade pouco crítica, pouco reflexiva. Esse estilo mais direto e reto tem tudo a ver com o pensamento direto e reto que a sociedade do Estado Único prega. Uma sociedade muito ligada ao que é útil, ao que é necessário, e a escrita é bem enxuta, ela traduz muito bem esse tipo de valorização do pensamento reto. A tradução foi feita direta do russo pela Gabriela Soares, então tá de parabéns. Eu particularmente, achei que a forma do livro combina demais com o conteúdo. Nessa edição, como eu falei, maravilhosa da Aleph, além de todo o cuidado com a estética da obra, então a capa dura, as folhas, ó, o corte do livro maravilhoso, todo colorido, as folhas que antecedem a história, é tudo muito bem pensado. Além de tudo isso, desse cuidado estético, a Aleph ainda incluiu no final do livro a resenha do Orwell sobre o Nós. E também uma carta do autor, Zamyatin, para o Stalin, na época, solicitando permissão para se exilar da União Soviética, para abandonar a União Soviética, uma vez que as suas publicações estavam sendo censuradas lá. De verdade, esse livro está impecável, a editora Aleph está de parabéns também. Então, resumindo mais ou menos o que eu falei, o forte desse livro, para mim, não são exatamente os personagens, nem o enredo. O George Orwell também acha isso, que a narrativa é um pouco fraca. Ele fala assim, a trama é um tanto frouxa e episódica. Ou seja, são vários episódiozinhos, não tem um grande auge, sabe? Não é um enredo todo bem amarradinho, como talvez a gente gostaria. Mas para mim o forte desse livro é a criação do universo, é a inauguração dessas distopias que a gente tanto adora, pelo menos eu amo. Eu tenho uma impressão parecida do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É um outro livro que eu acho a criação de universo muito bem feita, enquanto que a história e os personagens em si não são tão bons. Além disso, como eu falei, eu achei que o estilo de escrita casou super bem com o conteúdo. Do ponto de vista atual, ou seja, como uma leitora de 2018, ou 2017, quando eu li, né? Eu achei que a ação demora um pouco a acontecer. Mas, por outro lado, devemos lembrar que se trata de um relato sobre aquela sociedade elaborado por um leitor alienígena, por um leitor de outro planeta. Por isso, faz sentido que seja um pouco mais descritivo e explicativo da sociedade do que exatamente uma trama com um enredo forte. Então, no meu ponto de vista, não é exatamente uma narrativa super empolgante, super bem construída. Embora tenha nuances psicológicas aí do personagem principal bastante interessantes. Além disso, temos que lembrar que é um livro da década de 1920, então não tem o mesmo ritmo que os livros de hoje, óbvio. E na minha leitura, quanto mais pro final, mais confusa ficou a narrativa. O que faz um pouco de sentido, porque combina com essa transformação que o protagonista vai sofrendo aos poucos. Apesar dessa confusão toda, eu gostei muito da última entrada, ou seja, do final dos finais. Eu gostei de como o autor resolveu a história. Trata-se, obviamente, de uma crítica ferrenha ao regime socialista soviético da época, muito bem feito na forma de distopia. Não por acaso essa obra foi censurada pelo Stalin
e fundou um novo gênero, um novo subgênero, que é a distopia como hoje nós conhecemos. Livro excelente, adorei a leitura, recomendadíssimo. Peço desculpas pelo vídeo longo aí, mas eu tinha muitas coisas para falar, como vocês podem ver. Agradeço muito a companhia. Se você puder deixar um comentário dizendo aí o que você achou, deixa um joinha pra mim no vídeo, que ajuda muito na divulgação. Se você ficou com vontade de adquirir o Nós e quiser comprar pela Amazon, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do Redemunhando. E se você quiser comprar através desse link, você não paga nada mais por isso. E uma parte da venda do livro vem pra mim, ao invés de ficar pra Amazon. Tá bom, gente? Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!